Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e hoje é uma história diferente. Essa história eu já falei no canal logo no começo, mas depois de tanto tempo vou refazer essa história. O que acontece? Meio que deu uma bugada na minha cabeça, eu tinha esquecido dela. Por quê? No final a gente sabe outras coisas que eu não sabia. Eu já não lembrava, né? Bom, vamos ver junto? Pode ser? Pode ser que eu já repassei duas vezes essa história, pode ser que eu esqueça alguma coisa aqui, tá? Uma vírgula fora de lugar. Porque quando a gente vai fazer essa história de novo, a gente dá uma melhorada. Melhora um pouco a narrativa, né? Foi logo no começo e enfim. Mas mesmo assim, eu acho que alguma vírgula eu esqueci, vocês me perdoem. Tá chegando agora? Seja bem-vindo. Esse é o canal da Contadora de Histórias. Eu sou a Débora. Vou contar essa história para você, que se fala, óbvio, nesse momento, é óbvio, por conta de um lobisomem. E ele se denomina Alpha. E é ele quem vai contar nossa essa história. Sem spoilers, né? Não, imagina. É ele, exatamente ele que vai contar pra gente a história dele. Combinado? Sente-se confortavelmente no seu sofá, na sua cadeira, na sua poltrona preferida. Pode deixar no volume alto. Não tem pimenta nessa história. Pode ficar à vontade, tá bom? Nem palavrão porque eu tive que tirar. Foi quase uma página inteira, assim, né, tirando os palavrões. Acontece, né? Quando é militar. Sei porque tem um militar na família. Bom, e lupino, tá? Menina, faz sentido, olha isso. Não tinha pensado nisso. Vamos seguir. Vamos para a história então. O relato já veio com o nome, chama O Alfa. A história real de uma transformação de lobisomem, licantropia. Nesse modelo veio para mim, tá? Vou ler novamente. O Alfa, a história real de uma transformação de lobisomem, licantropia. Sentiram, né? Vamos lá. Olá, contadora. Me chamam de Major Soares e vou relatar a minha experiência com lobisomens. Na época, ninguém acreditou em mim, só o meu avô. O restante da família tiraram sarro de mim e tiram até os dias de hoje. Mas eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vi. A experiência que eu tive foi exatamente assim. Era o ano de 1998. Eu tinha 16 anos. Morava no interior de São Paulo, numa cidade moderadamente grande. Era a terceira cidade mais populosa do estado. Bom, em 98, a terceira cidade, meu Deus, quer ver que é um conterrâneo meu? Era a terceira cidade mais populosa do estado, de São Paulo. Mas ainda assim mantinha o jeitão de cidadezinha do interior. Naquela época, se você tivesse uma autorização especial, poderia ter uma autorização provisória para dirigir. E eu tinha minha. Eu podia dirigir aos 16 anos. Inclusive, eu já trabalhava. Como eu não tinha gasto, eu comprei uma CG 125 e andava nela aos finais de semana. Uma vez que a empresa pagava o vale transporte para ir e voltar do trabalho, o que me gerava ainda um custo menor. E nos finais de semana, tendo evento na cidade ou não, eu andava pelas ruas da cidade, feliz pela minha conquista, pela minha moto, pela minha liberdade. E num final de semana de verão, a cidade estava fresca, depois de um calor infernal durante o dia. A brisa leve da noite veio acariciar nossa pele. Nesse dia em questão, parei com a moto na praça do bairro, onde encontrei alguns amigos sentados no banco e ficamos lá conversando. Só quem vive em interior sabe o quão valiosa é uma praça no sábado à noite. Naquela praça ainda tinha um carrinho de lanche e ficamos ali vendo o movimento dos jovens indo
e vindo pela praça ao redor dela. A maioria conhecíamos, e quem não conhecíamos, fazíamos nosso primeiro contato ali mesmo. As horas foram passando e as pessoas foram indo embora aos poucos. Sem notarmos que a lanchonete fechou, olhamos para o relógio e vimos que eram 23 horas. Então meus amigos falaram de esticarmos a noite e irmos até o posto de gasolina, pois tinha uma loja de conveniência e ali permaneciam mais pessoas, a maioria jovens também, como nós. Bom, seguimos em 3 motos até o posto de gasolina. Eu levei um amigo meu na garupa. Seguimos então, chegamos no posto e vimos que o movimento das pessoas no pátio, né? Com os carros ligados, a porta-malas aberto e alguns sons variados. Algumas motos também, muitas pessoas ao redor, muita bebida envolvida e muita gente bonita. Éramos jovens, queríamos esticar um pouquinho mais a noite, queríamos que a noite durasse um pouquinho mais, vocês entendem, né? Bom, dentre todas as pessoas que estavam ali, um rapaz se destacava. Ele estava meio alterado, vestido de camisa e bermuda, com uma lata de bebida na mão. Estava falando um pouco mais alto que o normal. Aparentemente, estava tentando provocar as pessoas que estavam no posto. Gritou com o rapaz de um carro verde e esse rapaz do carro entrou no carro e saiu, sob o protesto do valentão, que queria confusão a qualquer custo. Bom, por causa do senhor confusão, aos poucos as pessoas foram saindo do posto. As pessoas estavam ali por diversão, poxa. Relaxar a mente, conversar, ver pessoas, fazer amigos, enfim. Não estavam ali para confusão. O rapaz veio em nossa direção, apontou a minha moto e falou sobre minha moto ser nova, qualquer coisa assim. Não escutei muito, eu só acenei com a cabeça, não dei muita atenção. Sabia que ele queria confusão. Sabia que ele queria briga. Mas eu não queria. A minha atitude o irritou. Como eu ignorei, ele ficou irritadinho. Meus 3 amigos, prevendo confusão pro nosso lado, fizeram menção de irmos embora. E eu concordei de imediato. Montamos na moto e meu amigo no banco do carona. Liguei a moto e senti um aperto no braço. Olhei e vi que era o rapaz senhor confusão, segurando meu braço e me olhando fixamente. Já vai embora, princesa? Ele perguntou, em tom ameaçador, e me olhando fixamente. Por um momento eu achei que ele não estava bêbado. Fique mais para ver o espetáculo, ele disse. Nesse instante senti um calafrio percorrendo meu corpo e puxei o braço. Mas o rapaz não soltou. Eu liguei a moto. Eu precisei pensar rápido, então eu liguei a moto, mesmo com o senhor confusão segurando meu braço com força. Assim que a moto partiu, ele foi obrigado a soltar meu braço. E ele ficou enfurecido. Seguimos em direção à casa do meu amigo, saindo do posto. E antes de sair do posto, o rapaz confusão me disse: Já já nos vemos, hein? Bom, mais aliviado por conta daquele acidente que já tinha acabado na minha cabeça, segui em direção à casa do meu amigo e eu deixei ele no portão da casa dele. Antes de eu sair, ele disse: Mano, cuidado com aquele homem, ele pode estar te seguindo. Meu amigo disse preocupado comigo. Cara, veja, falei mostrando a rua atrás. Não tem ninguém me seguindo, não.
Ele acenou, entrou na casa dele e eu segui para minha casa. A 3 quadras para chegar da minha, eu passo pela última rua do bairro, em frente a uma mata fechada pertencente a uma fazenda. E ao passar ali, eu senti um cheiro muito forte, sabe? De podridão. No que eu imaginei ser um animal, né? Desvivido há alguns dias. Andando mais alguns metros, o odor parecia aumentar, chegando a arder o nariz. Então eu vi um homem correndo pela mata, tentando me alcançar. Pensei olhar para ter certeza que era um homem, porque corria muito rápido. Confirmei, era um homem e estava a poucos metros de mim, prestes ao me alcançar. Só lembrando, hein, eu estava de moto e eu tinha 16 anos, eu não tinha ninguém na rua, claro que eu não estava devagar. Eu estava no asfalto e ele dentro da mata. Bom, eu pensei que eu seria assaltado e corri ainda mais. Besteira, o homem me alcançou fácil. A moto foi alcançada rápido e ele chegou a encostar no pneu de trás. Eu quase perdi o controle da moto. Com muito custo eu consegui me reequilibrar. E notei pelo retrovisor que não era exatamente um homem. Ele tinha o formato de um homem, porém ele era maior, principalmente na parte de cima. Na parte de baixo, os joelhos eram quebrados para trás. E o corpo todo peludo, sabe? Dentes saltando para fora da boca, os olhos brilhantes. Eu vi ele parado no meio da rua, me olhando seguir. De repente, ele parou de correr. Eu estava a 2 quarteirões da minha casa e pensei: será que eu paro? Se aquela coisa ainda estiver por perto. Bom, tomei coragem e rapidinho parei a moto, abri o portão e corri para dentro. Fiz isso em menos de 1 minuto. Já dentro de casa, respirei aliviado. Troquei minha roupa, deitei para dormir e novamente senti o cheiro de podre vindo de fora. Mas dessa vez não saí para olhar. Ouvi passos no quintal indo e vindo pelo corredor que dava para minha janela. Quando os passos pararam em frente à minha janela, eu ouvi algo raspando no metal. O barulho ia subindo e devagar descendo pela janela, depois subindo e descendo, até que meu pai acendeu a luz do corredor. Ainda ouviu como se fosse o trotar de cavalos indo embora e pulou o muro. Bem na hora que meu pai entrou no meu quarto, perguntando: que barulho é esse, menino? Eu contei pro meu pai sobre o posto, sobre o rapaz estranho que me seguiu e sobre o que eu acabei de ver. E meu pai riu, pediu para arrumar o quarto no dia seguinte, porque estava um mau cheiro lascado. Ele sentiu o mau cheiro, mas ele não acreditou em mim. Como pode, né? Mas tá bom. No dia seguinte, arrumei o quarto. Sabemos que o mau cheiro não era dali, né? E eu fui falar com o meu avô, que era PM aposentado. Encontrei ele regando os vasos do alpendre dele. Expliquei tudo o que aconteceu. E ele, claro, acreditou em mim. Ele disse que passou uma experiência parecida e acreditava em mim. Meu avô contou que, quando era jovem, ainda solteiro, tinha em torno de uns 20 anos. Ele estava recentemente contratado pela polícia militar. Já namorava minha avó e ia na casa dela. Mais tarde, naquele dia, era uma quarta-feira, e ele sairia do quartão às 18 horas, ia para a casa dele se lavar e em seguida pegaria a bicicleta e ia para a casa da minha avó. Era aniversário da minha avó e meu avô tinha comprado uma aliança de noivado. Já namoravam há algum tempo, há alguns anos na verdade, e ele ia pedir ela em casamento naquela noite. Se arrumou o melhor que pôde,
pegou o presente que estava numa caixinha preta, subiu na bicicleta e seguiu para a casa da minha avó, que ficava só 3 quarteirões da casa dele. Guardem essa informação. Já era 19h30, quando ele chegou na porta da casa da minha avó. O portão abriu, minha avó saiu recepcionando ele. Meu avô entrou, guardou a bicicleta, próximo à porta da sala, e ficou ali com alguns parentes confraternizando pelos 18 anos da minha avó e logo acenderam uma vela em cima de um bolo branco lindo. E meia hora as pessoas já estavam indo embora. Meu avô aproveitou que os pais da minha avó estavam e fez o pedido. Foi aceito de imediato. E mais palmas, blá blá blá. Ao redor das 21 horas já estava se preparando para ir embora. Despediu-se de todos e seguiu para casa com sua bicicleta. Virou a esquina, sentiu um cheiro forte de podre e pensou ser um animal morto em decomposição. Faltando um quarteirão para chegar em casa, ouviu o barulho de lata de lixo caindo e olhou para onde vinha o barulho. Ainda em cima da bicicleta, em movimento, quando viu um cachorro grande mexendo na lata de lixo e fazendo barulho alto. Estava a cerca de 50 metros de onde meu avô estava. O instinto fez meu avô aumentar a velocidade das pedaladas para chegar em casa mais rápido. Quando olhou mais uma vez para o lado, viu o cachorro. Assustou ao ver agora que parecia um homem, sabe? Um homem de corpo atlético, muito alto, peludo, olhando fixamente para o meu avô, que já estava chegando em casa. Parou em frente ao portãozinho. Lá, antigamente o portãozinho era baixo. Jogou a bicicleta no chão, pulou o portão e seguiu correndo para a sala, fechando a porta atrás de si. A porta tinha uma janelinha de vidro. Não sei se vocês chegaram a ver como que era antigamente, mas a porta tinha uma janelinha de vidro para ver quem estava do lado de fora. E meu avô, claro, foi olhar. Pela claridade do poste, viu aquele homem entrando na sua casa e ficando e pulando até o quintal. Meu avô pegou o revólver e a espingarda de serviço, colocou balas e engatilhou. Parece que aquilo que estava do lado de fora ouviu a pistola sendo engatilhada. Do lado de dentro, ele uivou alto e saiu correndo, atravessando o quintal da casa, até a rua, chegando à mata em frente em só 3 passos. E essa foi a experiência do meu avô. Bom, voltando à minha vida, os dias se passavam, a vida foi normal. Tentei falar com algumas pessoas, mas ninguém acreditou, além do meu avô. Então, me concentrei no que ele disse sobre a coisa. Meus amigos me chamavam sempre para ir na praça e eu ia, porém até às 22 horas. Eu voltava sempre nessa hora. Meus amigos brincavam comigo, porque eu estava com medo e eu estava. Era algo desconhecido. Eu não sabia o que exatamente eu vi. Segundo meu avô, foi um lobisomem. Algumas noites no meu quarto ainda parecia o cheiro de podre, mas nada de barulhos. Jamais saí para ver o que era. E assim passaram os dias. Assim passaram os meses e os anos. Exatamente, completei 18 anos e fui servir ao exército, o que me proporcionou adquirir vasto conhecimento de guerra e pistolas e revólveres. Foi quando parou por um tempo os cheiros da minha janela, acreditem ou não. Meu avô orientou a irmos até o posto de gasolina e ficarmos lá algumas noites, até termos notícia do moço encrenqueiro. Porque para mim, o que me seguia era ele, em forma de demônio. Bom, me preparei, coloquei a minha pistola nas costas, no coldre, e a minha espingarda no carro, junto com a do meu avô, que me acompanhou em algumas noites.
Parecíamos que estávamos caçando. O que você está caçando, Soares? Um lobisomem. Meu avô foi tenente da polícia do estado de São Paulo por mais de 2 décadas. Ele tem estatura alta, caminhar seguro de quem viveu sua vida toda protegendo uma nação. E já vivenciou muita coisa. Entrando no posto de gasolina, estacionamos o carro, recém-adquirido. Sim, eu comprei um carro. E quando saímos do carro, fechei a porta. Ouvi a voz que eu já conhecia. Ora, ora, olhem só, pessoal, quem voltou. Me virei devagar para não demonstrar medo que eu estava sentindo. E vi o homem daquela noite de 2 anos atrás me encarando, a poucos metros de mim. A minha espinha gelou, mas me controlei. O rapaz que abriu um sorriso, parecendo sentir o meu medo. Como ele sabia que eu fiquei nervoso? Procurei instintivamente a minha Glock na parte posterior do meu corpo, ficando mais aliviado quando eu senti o volume. Eu estava seguro. E então o rapaz disse: Olha, já vi que trouxe brinquedinhos, disse ele. Sinistro, né? Por onde tem andado, pequeno motociclista? Disse o rapaz. Virando-se para o meu avô, bateu continência e disse: Tenente? Como é que ele sabia que meu avô era tenente? Bom, meu avô nem respondeu ao rapaz. Fez sinal com a cabeça e entramos no posto, aonde nos ajeitamos no balcão. Eu digo no posto, é na lojinha do posto, na conveniência. Pedimos algo para beber. As portas eram de vidro, o que fez com que o rapaz que estava lá fora me visse lá dentro. Este continuou a acenar com a cabeça, toda vez os olhos se cruzavam. Foi quando eu notei que ele estava com mais 2 rapazes. Tão estranho quanto eles, eu garanto. Todos em roda sentados. O único de pé era o rapaz confusão. Chegada a hora de irmos embora, levantamos, passamos pelo caixa e seguimos para o lado de fora da conveniência. O rapaz estava na mesma posição, em pé, nos encarando. Chegamos no carro, ainda olhei para eles que estavam a alguns metros de nós só. E ele nos disse: Motoqueiro, poderia ser você comigo aqui agora. E por uma fração de segundos, os olhos dos 3 brilharam ao mesmo tempo. E eu percebi então que se ele fosse o lobisomem, ali seria uma espécie de matilha. Meu avô também viu e disse: Vamos embora agora. Ligamos o carro, meu avô já tinha engatilhado a arma, preparando-se para uma guerra. Eu me calei e seguimos rumo à nossa casa. Meu avô perguntou: Quer ir para sua casa? Eu neguei com a cabeça. Ele já sabia que iríamos para a casa dele. Sempre alerta, olhando para todos os lados, esperando algo acontecer a qualquer momento durante a ida até a casa dele. Estávamos sob a tensão de perigo iminente. Chegamos em sua casa sem intercorrências. Foi então que ele acionou um botão e o controle abriu o portão. Entra, ele disse, e eu entrei com o carro. Ele fechou o portão, saí do carro e fomos para dentro da sala. Meu avô fechou a porta. Está armado, né? Ele perguntou. Sim, falei mostrando as minhas armas. Atenção, ele disse. Poucas palavras, o suficiente para a gente saber o que a gente tinha que fazer. Quando apagamos as luzes, ficamos na sala baixados, esperando algo que nem sabíamos se viria. Minutos depois, os cachorros da rua começaram a latir. A uma certa distância.
mas foi se aproximando. Em questão de minutos, os cachorros chegaram à porta da casa do meu avô, portão, eu digo, acuando algo maior. Nós vimos pela câmera, nós estávamos acompanhando tudo em tempo real. Meu avô se levantou, foi encostado à parede devagar até a janela para ver o que estava lá fora. E ele disse: Meu Deus do céu, disse ele baixinho. Eu levantei e fui ver o que deixou meu avô espantado e vi vários cachorros de rua acuando um cachorro ainda maior. Foi quando ficou ainda pior. O cachorro maior ficou em duas patas. Ele ficou de pé e rosnou para todos os outros cachorros. Se virou para dentro da casa e tentou forçar o portão para entrar. A casa do meu avô parecia uma fortaleza. Aonde termina o portão reforçado e grosso, começa o telhado. Não tem espaço para bandido entrar. Mas seria aquele nome certo para aquela coisa, um bandido? Bom, foi quando, em um salto, aquilo subiu no telhado da garagem. Ouvimos em silêncio aquele andando sobre o telhado. O silêncio se fez mais uma vez e ouvimos depois quando aquilo pulou pesadamente no quintal. Meu avô não tinha cachorros, mas ouvimos cachorros latindo por toda a vizinhança. A criatura, depois de cair no quintal, ficou de pé e se aproximou à porta da cozinha, que também era de ferro grosso. A criatura pegou a maçaneta e girou, tentando abrir a porta, mas não conseguiu. Meu avô e eu caminhamos lentamente com a arma em punho, esperando que a qualquer momento a criatura entrasse por aquela porta. Bom, foi quando que eu, arma em punho, apontando para a porta, e passei ao lado da janela de vidro da cozinha. Em questão de segundos, uma outra criatura quebrou o vidro e segurou a minha mão com força, arranhando minha pele com suas garras afiadas. A parede estava entre nós. Só a janela de vidro estilhaçado mantinha contato nós dois. Em um único movimento, aquilo me puxou para fora. Com uma facilidade imensa, fui arremessado a 10 metros da casa, deixando meu avô sozinho lá dentro. Eu ainda estava com a arma em punho, acreditem, quando um homem barra porco barra cachorro, não tem melhor explicação do que isso. Ele, ainda maior do que eu imaginava, com os olhos brilhantes, se aproximou de mim, pé ante pé, como se fosse um predador, me olhando e disse com a voz grossa: Menino motoqueiro, poderia ser você, aqui entre nós. E eu pensei, entre nós? E adivinhando os meus pensamentos, a criatura inclinou o corpo para trás e uivou alto, sendo respondido por muitos sons de uivos. Misericórdia! Então eu entendi que éramos a minoria, meu avô e eu. E eu notei que nós estávamos rodeados por olhos brilhantes, nos observando. Pensei que ali seria meu fim, real, quando ouvi um estampido de bala saindo da janela de cima do vizinho, o vizinho de muro do meu avô, que também era policial reformado. Quando olhei, eu vi que ele estava baixado na janela do banheiro do andar de cima da casa dele, observando toda a situação. E em seguida, outro estampido, vindo do muro de trás, que era também outro policial. Aí eu lembrei,
que meu avô morava numa vila militar. Pelo menos 4 quadras ao redor eram todas preenchidas com policiais militares reformados. E então a casa estava cercada de criaturas. E então a casa estava cercada. As criaturas começaram a correr, menos a maior deles, que estava menear a cabeça e sorrindo. Um dos tiros arrancou a mão da criatura, mas mesmo assim ele estava ali, me ameaçando. Bom, ele só esqueceu que eu estava com a minha Glock em mãos, estava em punho, estava mirada para ele e naquela distância eu não ia errar. Ele só achou que eu não teria coragem. Eu tinha certeza, porque pela cara dele, eu não tive dúvida. Eu desferi uma bala exatamente entre os olhos dele. E então um barulho pesado no chão. Ele caiu. Levantei do chão, fui em cima dele e mirei novamente aonde eu dei o primeiro tiro. E dei mais 2 tiros. Meu avô gritou: "Ele está morto, menino." Disse meu avô. Difícil explicar o que eu vi, porque eu atirei numa criatura, lobo, porco, cachorro, e em segundos a criatura imponente se transformou no homem que eu tinha visto no posto, tanto alguns anos atrás como ainda naquela noite, o Senhor Confusão. Meu avô organizou aquela armadilha para ele. Engraçado, né? Mas eram quantos, afinal, pensei. Ei, Dito! O nome do meu avô. Era o vizinho do banheiro de cima. Esse seu neto não é de brincadeira, hein? Disse o vizinho. Meu avô fez um meio sorriso. Aí, descobri que as esposas não estavam ali. Elas tinham ganhado um hotel para o final de semana. Meu avô organizou tudo. E eu estava olhando ao redor para ver o estrago. Enquanto meu avô encostou em mim e disse: "Vai ter que arrumar essa janela aqui antes que a sua avó chegue." E assim organizamos o que conseguimos. Chamaram a polícia, explicaram o que aconteceu, segui para minha casa. Sim, explicaram o que aconteceu. Sim, a polícia está ciente de tudo isso. É assustador, né? Segui para minha casa e caí no sono. No dia seguinte, acordei ouvindo meus pais na cozinha e fui ter com eles. Sentei na mesa, tomei meu café e conversei com meus pais normalmente. Meu avô pediu para omitir o que estava acontecendo, né? Porque afinal de contas não era assunto, era assunto militar. E teríamos visitas em casa naquele dia. As visitas viriam de outro estado para visitar meus pais. Meu avô chegou e sugeriu que eu ficasse na casa dele naquela noite, para dar meu quarto para as visitas ficarem. Eu aceitei. A casa do meu avô tinha um quarto com banheiro no fundo do quintal. Eu cheguei até lá, estava tudo organizado, tudo arrumadinho para mim. Minha avó já tinha chegado do hotel. E vendo aquela organização, aquele quarto especial para mim, eu pensei: meu avô fez tudo isso para mim. Na verdade, foi exatamente a armadilha que meu avô fez no dia anterior que salvou a minha vida. Ele chamou todos os vizinhos para fazerem uma emboscada pro lobisomem. E deu certo. Bom, vendo aquela cama convidativa, aquele cheiro de casa, eu estava cansado. Tinha dormido bem à noite, mas eu estava cansado ainda e com a cabeça pesada. Bom, não era meio-dia e eu já estava com o olho fechando, deitando na cama. Cama com lençol limpo, macio. Bom, eu dormi. Não sei quanto tempo eu dormi. Sono profundo e restaurador. Quando eu acordei, estava com muito calor, achando ser horário do almoço. Abri a porta do quarto, que dava para o quintal, e vi.
estar de noite já. Estava com fome e vi na mesa ao lado da cama um delicioso sanduíche de pão com mortadela. Eu comi o sanduíche em 2 ou 3 mordidas, mas eu ainda estava com fome. Liguei o ar porque comecei a sentir um calor muito grande. Meu avô disse que iria até a casa dos meus pais. E eu disse que estaria lá em breve, né? Precisava me recompor, afinal de contas. Tomei um banho com a porta do banheiro aberta para o ar-condicionado, né? O ar gelado entrar no quarto. Eu estava com muito calor, eu não consegui nem explicar. Mas eu não me senti melhor com o banho. O calor não melhorava, nem com o ar-condicionado ligado. Meu corpo estava em chamas. Saí do quarto de cueca e percebi que estava de noite, mas estava claro. Eu enxergava a noite em tons amarelos. O cheiro de comida da vizinha estava dentro do meu nariz. O barulho das crianças do vizinho do fundo era como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Mas o que estava acontecendo? E de repente, meu corpo começa a estalar e uma dor começou devagar e foi aumentando. Começou para os meus joelhos, que estalavam, e depois para as minhas costas, para os meus braços, para minha nuca. E eu comecei a gritar, mas não saía grito. Não, saía um uivo. Pelos começaram a nascer em todo o meu corpo. Comecei a ficar mais alto e olha que eu não sou baixinho. E eu vi muitos olhos iluminados no canto do muro, me olhando. Senti o cheiro e reconheci ser então uma matilha. A minha, a minha matilha me esperando. Pulei no telhado e ganhei a rua em 2 pulos, entrando na mata à frente da minha casa. Por alguns segundos, 2 iguais a mim passaram na minha frente. Bom, muitos detalhes, tá? Eu vou só resumir. Passei a noite inteira conhecendo a minha nova condição. Comi algumas coisas no lixo, entrei em galinheiros bisbilhotando pessoas em suas casas. Cansado. Só uma nota, tá? Por favor, senhores, fechem as janelas de vocês, pelo menos a cortina. Nós vemos tudo o que acontece dentro da casa de vocês. Contadora, faça o favor, hein? Feche a sua cortina. Nós vemos tudo. Bom, cheguei na casa do meu avô, fazendo o menor ruído possível, e sentei embaixo da grande árvore que ele tinha no quintal. Eu fui dominado por um sono incontrolável, insuportável. Deitei no chão e dormi. Acordei com meu avô jogando uma toalha sobre o meu rosto. Não me diga nada, ele disse, virou as costas e saiu. Antes de entrar na cozinha, ele disse: Zack está aqui, quer falar com você. Fui até o quarto, me troquei e segui até a cozinha, onde o Sr. Zack estava. Bom dia, ele disse. Bom dia. Menino, eu pedi para o seu avô que nós precisamos conversar e ele me deu autorização de falar com você. Pois não, Sr. Zack, que eu posso ajudar? Precisamos da sua ajuda. Acenei com a cabeça, sem entender que tipo de ajuda seria para aquele homem. E ele começou a dizer: Minha filha mora na chácara com o marido e os meus netos. E tem um pessoal rondando a chácara. Ela escuta vozes, ela escuta movimentos. E antes de você pensar, eu já chamei a polícia, mas ninguém faz nada. Eles estão esperando acontecer algo para então estudarem. Como eu não tenho a quem pedir, eu acredito que você possa me ajudar, disse ele, me olhando nos olhos.
Meu Deus, então não era segredo a minha licantropia. Eles sabiam antes de mim. Agora era um segredo que os amigos do meu avô também sabiam. Bom, meu avô estava passos atrás de mim quando eu virei, vi ele encostado na pia. E ele concordou comigo. Ele aprovou que eu ajudaria o rapaz. Então eu respondi: pode contar conosco. E então, ouvintes, assim foram os nossos dias, ajudando um aqui, outro ali, fazendo com que uma justiça fosse feita, com o apoio da comunidade mais antiga. Ninguém sabia sobre nós. Ninguém nos via, a não ser que quiséssemos que vejam. Somos praticamente invisíveis à noite. Quando alguém diz, vi um lobisomem, é porque ele quis que você visse. De alguma maneira, ele quis. Nós não comemos humano, pelo menos nós. Nos chamamos lobos naturais, já que eu não sei nada sobre a minha origem. Não, eu não sei. A única coisa que eu sei foi quem me mordeu era um lobisomem de sina. Mas acompanhando o canal, e eu vejo que não, eles não passam a licantropia. E mais os pactuados, alguns deles sim. Pois é. Comemos galinhas, comemos cachorros e filhotes e vamos encerrar esse assunto por aqui. Controlamos a nossa transformação, mas pode acontecer em qualquer momento, de dia ou de noite. E como as pessoas, nós também existimos pessoas, lobisomens bons e lobisomens maus. Hoje somos uma matilha de 25 lobisomens. Nós fomos resgatando aqueles que não tinha lei por aí. Andamos quilômetros quando transformados, mas sempre voltamos para a origem. A nossa adrenalina fica a mil durante todo o tempo da transformação. Sentimos o cheiro ao longe, enxergamos melhor na noite, melhor do que vocês, eu digo, do que durante o dia. Chegamos um tom de amarelo, como eu disse aqui. Bom, eu nunca me casei. Nenhuma mulher quer que o marido saia à noite, concordam? Fiz o pacto de silêncio com os militares reformados, os amigos do meu avô, e nunca comentei a minha condição. A minha matilha deixou de provocar as pessoas e passou a ajudar. Tudo porque mudaram o líder, do Senhor Confusão, para mim. O tempo foi passando. Alguns desses militares não estão mais conosco, inclusive meus avós, já partiram. Porém, ninguém mais soube do meu segredo, além dos que já sabiam. E esse é o meu relato. Muito obrigado por ler, muito obrigado pelo carinho. E por favor, lembrem-se, se vocês virem algum lobisomem, foi porque ele quis que você visse. Não é descuidado, porque nós ouvimos pessoas ao longe. Passamos a noite observando vocês, nós sabemos sobre vocês. E sim, já salvamos muitas pessoas, inclusive de lobisomens. Muito obrigado. E aí, ouvintes, não é para bugar? Pois é. Eu converso muito com o Soares, porque ele fala que ele foi puxado da janela, vocês lembram, né? E não foi um lobisomem de sina. Tudo bem que tem aqueles que são mais bravinhos, mas não foi um de sina. Pelo que eu tô vendo, foi um pactuado. Ou alguém que foi o sétimo filho, tarará, tarará. Não sei. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos. Eu tô postando alguns vídeos em outra plataforma para as pessoas conhecerem mais. E o que eu mais tenho ouvido lá, o que mais que eu tenho recebido lá é hate, vocês acreditam? Nós não confabulamos com outras culturas, não confabulamos com outras crenças e a gente não vai se meter em história dos outros, né? Eu não sei por que as pessoas perdem o tempo deles
para ouvir o nosso vídeo, ouvir o relato e falar: eu não acredito. Gente, é tão simples. Não gostou? Passa pro universo, tá tudo certo, vai seguir a vida. Não, mas as pessoas têm uma mania muito feia de ficar: eu não gostei, eu vou gritar para todo mundo. Meu amor, as pessoas estão mais preocupadas com a realidade delas. Esse canal é pra gente se informar, pra gente trocar experiência. Não acredita? Não, então só se diverte, tá tudo certo, não tem importância, não é verdade? Estou comentando isso porque aconteceu ontem. Eu estava dentro de uma outra plataforma, postei um vídeo simples. Pra quê? Eu não sou assim. Para de contar história. Gente, respeita com a história das pessoas. Vamos ter um pouco de respeito, na verdade? O que vocês acham, ouvintes? Tô exagerando? Porque eu tenho muito respeito com a história que eu recebo. É muito importante todas as histórias que eu recebo. Todas. E eu nunca disse pra vocês o que eu penso sobre elas, né? É, porque eu tô aqui pra contar. Senão eu seria a palpitadora de histórias. Não, eu sou só a contadora. A gente tá aqui pra fazer uma grande e saudável comunidade, uma matilha, como dizem. Não é verdade? Bom, falei demais, hoje eu tô falando demais esses dias, não sei o que tá acontecendo comigo. Vamos correr, temos mais histórias para postar. Prometo a vocês que eu vou conseguir cumprir os meus prazos, apesar que tá bem corrido para cá, mas eu vou conseguir. Tenho acordado às 3 horas da manhã, porque às 4 horas da manhã já não é o suficiente, mas eu vou dar conta de tudo, eu prometo. Um grande beijo para vocês e desculpe o desabafo.